Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, com muita alegria aqui que nos encontramos após essa data tão bonita para o mundo cristão, o Natal, desejando aqui que o Natal de todas as pessoas, ouvintes do programa e da Rádio Rio de Janeiro como um todo, possam ter tido um Natal de paz, de alegria, ou seja, de felicidade. Mesmo vivendo em mundos onde a gente não tem a plenitude da felicidade, nós temos muitos momentos felizes, momentos de paz, de confraternização, de harmonia entre as pessoas. E essa data é uma data muito oportuna para isso. A presença de Jesus no mundo demarcou uma mudança de estado da consciência das pessoas. Jesus se revela um modelo, como ensina o Livro dos Espíritos, para todos nós, né? Na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem mostrado à humanidade para que lhe sirva de guia e de modelo? E a resposta é a menor de todo o livro. Vede Jesus, ou seja, Jesus. Então, Jesus é o modelo. Ele serve para nós de exemplo, através dele, né? Não da imagem corporal, né? Das fotografias, entre aspas, que existem, mostrando uma imagem, e até uma imagem bastante tendenciosa, a figura de um europeu. É bela, belíssima. Acredito que todos nós gostamos dessa imagem. Mas não corresponde propriamente ao senso comum de um hebreu daquela época, um judeu, mesmo na atualidade. Então, quando falamos a imagem de Jesus, não é no sentido, né, do que a gente tem por aí, mas é no que ele representa, é na imagem que ele deixou para nós através dos seus ensinamentos. O que esse ensinamento nos proporciona, para onde ele nos leva, porque ele é esclarecedor sobre o ponto de vista da atualidade, né, dos dias de hoje, tanto quanto foi naquela época. Só que é um ensinamento que dá conta de um conteúdo que a humanidade, no sentido da coletividade, ainda não alcançou esse estado. Ainda não desenvolveu em si próprio, em termos coletivos, toda aquela pujança. Longe disso está, acredito eu, não querendo ser tão pessimista. Mas estamos caminhando. E quanto mais para frente e mais nós nos desenvolvermos, os passos se tornarão mais largos, ou no sentido até de mais rápidos. Passos largos no sentido disso, né? Como se estivessem correndo para alcançar um estado superior. O Espiritismo trabalha com a concepção de mundos com as suas diferenças, estados diferentes do mundo. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes. E isso não é uma classificação absoluta, e os espíritos superiores dizem isso. Mas dá para a gente uma noção, né? E torna o assunto um tanto didático, eu diria. Ou seja, a gente passa a construir uma concepção, uma ideia, uma compreensão a partir dessas informações. Então, a figura de Jesus, ele é para nós isso aí. E aí, quando a gente pensa na data de 25 de dezembro, é a figura de Jesus que sempre vai estar flutuando acima de uma data, porque todos nós sabemos que não foi essa data que realmente nasceu Jesus. Não foi no dia 25 de dezembro, não poderia ser, segundo as pesquisas históricas. Mas é uma data simbólica, é uma data que é um referencial para nós. Nós temos datas para tudo nessa vida.
Hoje em dia, então, né, dia disso, dia daquilo outro. Mas é importante que a gente tenha em nossa mente, nesse simbolismo do cristianismo, a data de 25 de dezembro, que simboliza o nascimento de Jesus. O Natal quer dizer nascimento. E a gente pergunta para si próprio, quando é ou quando foi que Jesus nasceu em nossa vida? E isso é muito importante. Não é também uma questão de uma data, mas é um significado. Quando a gente passa a adotar os ensinamentos que ele tem nos dado, que ele trouxe através dele próprio, no seu próprio seio, na sua estrutura, na sua presença no mundo, e esse ensinamento ele permanece vivo. E quando a gente começa a absorver com afetividade e entendimento este ensinamento, talvez seja um momento significativo para a gente dizer que Jesus nasceu neste dia especificamente, seja ele qual for. Então, que, como falei ainda há pouco, que todos os que estão me ouvindo neste momento tenham tido um Natal de muita esperança em meio a tanto sofrimento, tanta dor, tanta dificuldade, tanta violência que existe ainda no mundo, mas uma violência que hoje é diminuída em relação ao passado. Devemos nos esforçar um pouquinho para perceber isso. Eu não estou inventando nada. Sempre lembro da questão 784 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ela está recuando. Em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E eles responderam o seguinte: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, ou seja, o homem, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal, para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. E assim, amigo ouvinte, literalmente, né, a pergunta e a resposta posto aí para nós pensarmos a respeito. Então, não é difícil entendermos, nem errado afirmar que hoje a vida, as pessoas, elas estão melhores do que no passado. Não é só uma questão da diferença do tempo, onde tudo hoje está como no passado. Não. Está no sentido de o mal ainda se reproduz, se repete, se faz. Mas a quantidade de pessoas que se modificaram, que estão melhores do que já foram no passado, é muito grande. Hoje as pessoas, elas pensam mais umas nas outras. Elas pensam em criar leis que protejam os mais desvalidos, leis que possam permitir que as pessoas sejam mais livres, mesmo que a gente corra o risco de se comportar de maneira ainda inadequada muitas vezes. Eu me lembro de uma frase, e não me lembro agora o autor, mas onde é dito o seguinte: eu brigo com você por causa das suas ideias, mas brigo para que você as possa ter. Então, eu acho isso tão bacana quando a gente, né, tem essa oportunidade de discutir com o outro. Eu digo a boa discussão, né, a troca de ideias, as ponderações, tentando às vezes convencer um ao outro, mas dentro dos limites do necessário. Então a gente tem essa oportunidade de fazer isso, mas entende que é importante que mesmo o outro pensando ou agindo diferente, eu vou lutar para que ele possa exercer essa liberdade. Que cada um, individualmente, vai desenvolvendo a responsabilidade da sua liberdade, da forma como ele utiliza essa liberdade. Então a gente, hoje, na atualidade, tem movimentos muito mais intensos e muito maiores a respeito disso. Vemos, muitas vezes, aquilo que nós consideramos até exagero, mas isso tudo faz parte dessa conquista da liberdade. Sem ela, a gente não vai saber o que realmente faríamos. Então é preciso desenvolver, sim, a inteligência.
E é preciso desenvolver, sim, um senso moral para que as coisas possam estabelecer, em algum momento, um equilíbrio maior. Mas, dito tudo isto, desse início já longo, vamos dar continuidade aqui ao estudo de obras póstumas, indo para o final dessa parte onde estamos falando e refletindo sobre a criação. E hoje é o item 23, iniciando com este item, né? Onde Kardec diz o seguinte: não podendo o espírito adquirir em uma única existência corpórea todas as qualidades intelectuais e morais que devem conduzi-lo ao fim para que foi criado, precisa, para conseguir esse fim, de uma série de existências, em cada uma das quais adianta um passo nas vias do progresso e se limpa de algumas imperfeições. Então, não podendo o espírito adquirir em uma única existência corpórea todas as qualidades intelectuais e morais, como falava ainda há pouco, as duas asas, né, que vão fazer com que a gente possa alçar grandes voos, não dá para adquirir o equilíbrio, né, ou o desenvolvimento pleno das faculdades intelectuais e morais numa única existência. Necessitamos de muitas e muitas, quantas forem necessárias, para que a gente possa ter a noção e a compreensão e a confirmação dessa transformação através da vida, através da existência. Por isso, nós temos muitas, mas muitas existências. No item 24, Kardec diz: em cada uma dessas existências, o espírito traz o cabedal adquirido nas anteriores, quer intelectual, quer moralmente, do mesmo modo como traz os germens das imperfeições de que não conseguiu expurgar-se. Como a vida é um processo de ensaio e erro, a gente desenvolve comportamentos, valores, compreensões que não correspondem a um estado superior. É claro isso. Não dá para alcançar um estado superior preenchido de maldade, porque Deus é toda a bondade possível de ser imaginada, na verdade, muito além disso. Então, para alcançarmos esse estado de pureza, nós vamos nos, purificando. Daí eles usarem muito o termo imperfeição. Eu gosto sempre de lembrar de Kardec na Revista Espírita de 1864, onde ele faz uma troca da palavra no sentido de imperfeição para incompleto, que didaticamente nos favorece melhor a compreensão. Mas isso não quer dizer que a gente não vai descaracterizar ou não utilizar a palavra, né, imperfeição, no sentido de buscar, então, através do processo da vida, purificar-se, tornar-se cada vez mais perfeito. Então, imperfeição é um estado de não perfeição ainda. Então, apenas isso. Então dá para a gente trabalhar com a palavra perfeitamente. Mas é agradável a gente, de vez em quando, substituir e entender que esse estado de imperfeição é um estado de incompletude. Porque a gente nasce ou é criado por Deus de que maneira? Simples e ignorantes. É isso que nos é ensinado através do Espiritismo? Ou seja, sem conhecimento nem do bem e nem do mal. A gente está como se fosse uma tábula rasa, para que a gente, através da experiência das nossas escolhas, possamos pesar essa experiência e buscar aquela que seja melhor. É aí que a inteligência vai nos favorecendo. E quando a gente utiliza bem essa inteligência, que geralmente a inteligência até se desenvolve muitas vezes mais rápido, pelo menos nos estados próximos, né, à nossa criação. E considero que ainda estamos próximos mais da criação do que do destino final. Mas então, à medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, a gente vai percebendo a importância de aperfeiçoar o que a gente chama de estado de moral, onde a gente passa a ter um senso de compreensão de costumes, de hábitos e de valores que possam
ser bom para nós e para as outras pessoas, porque nós vivemos em sociedade. Não dá para poder ser feliz sozinho, como diz Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então, não dá, nem vivendo somente com os animais ou com as plantas. Quem pensa assim, eu acredito particularmente, respeito profundamente isso, mas não vamos desenvolver um senso, um estado de maior equilíbrio, de completude fazendo isso. É preciso conviver com o nosso semelhante, que são, no caso, os homens, todos os homens, do jeito que eles são. E ainda abarcando aí todo o restante da natureza, os animais, os vegetais, os minerais e tudo que existir. Mas é preciso conviver um com o outro, porque somente aquele que age e pensa como nós pode favorecer, né, a nós e nós a eles um desenvolvimento maior. Então, essa é a grande questão, né? Então, se vamos precisar de desenvolvimento, precisamos estar em contato com os nossos semelhantes, aqueles que nos são iguais, ou seja, seres humanos. Aí Kardec falar nesse tom, né? Do mesmo modo como traz os germes das imperfeições de que não conseguiu expurgar-se. A encarnação, a existência, ela nos dá essa oportunidade. No item 25, continua ele. O espírito que emprega mal uma existência, não adiantando uma linha no caminho do bem, nenhum proveito colhe e tem de recomeçar o trabalho em condições mais ou menos penosas, em consequência de sua negligência e má vontade. Aí a gente vai percebendo uma coisa muito interessante, que seria o fato da gente não cruzar os braços. Não fazer o mal não é suficiente. É preciso fazer o bem. É preciso desenvolver, senão a gente fica no atraso, como costumamos dizer por aí. E isso vai trazer para nós um estado penoso, uma dificuldade. Então, no próprio movimento da vida, no nosso dia a dia, tem coisas que a gente precisa renovar. Senão fica né, numa situação não muito agradável. Em todos os sentidos, até na nossa vestimenta. Não dá para ficar com a mesma camisa a vida inteira, a mesma calça a vida inteira. Não dá, a gente precisa trocar. Aquilo vai rasgar, vai ficar sujo. Então, eu dei um exemplo assim, muito simples, né, tolo talvez, mas para a gente perceber que é preciso estar em movimento. Daí a importância da gente não negligenciar em relação à nossa existência, né? Então é preciso, como diz aqui o texto, desenvolver, adiantar-se uma linha no caminho do bem que seja. Ou seja, como se pudéssemos dar um passo à frente, sempre. No item 26, continua Kardec. Uma vez que o espírito adquire alguma coisa de bom e se despoja de algo de mal, em cada existência corpórea segue-se que, ao fim de certo número de encarnações, se encontra depurado e chega ao estado de espírito puro. Isso, né, acho que hoje se torna o sonho de todos nós, porque todos desejamos ser felizes de alguma maneira e não compreendemos a profundidade dessa questão de sermos felizes, mas a gente tem uma noção a partir do bem-estar que temos na vida em muitos momentos, nas relações com algumas pessoas, numa questão profissional e vários outros setores em que a gente tem prazer, tem alegria, ou seja, felicidade. Não é algo para a gente alcançar, algo para a gente perceber e viver na atualidade. Se a gente coloca isso lá na frente, a gente fica sem referencial, em realidade. Então, não é uma felicidade para o futuro. No futuro, é claro que ela vai existir, talvez em maior proporção. Mas é importante percebermos a felicidade hoje, com o que temos, com o que podemos fazer com aquilo que temos. Então, é preciso
ter esse movimento, ter esse trabalho. Como diz lá, sempre lembro, né, da história do Adão e Eva no Éden. A gente vai ter que suar, construir, trabalhar, lutar para termos o necessário, para nos sentirmos bem, porque é assim que a lei funciona para nós e nesse planeta, e acredito talvez que todos os planetas também sejam assim. E por isso, como diz aqui o texto, o espírito ele adquire ou deve adquirir alguma coisa de bom e se despojar de alguma coisa de mal, para que se mantenha no processo, no equilíbrio, e isso vai acontecer e vai nos aproximar desse estado final de espírito puro e, digamos, né, de passagem. É um estado final mesmo, porque o espírito, segundo o espiritismo, a doutrina espírita, ele não evolui para sempre. Há quem goste e adote um conceito distinto desse, acredita que a evolução é infinita, mas não é o que a doutrina espírita nos ensina. Então, partindo do ensinamento espírita, como encontramos na questão 226 do Livro dos Espíritos, não só ali, em outros lugares também, mas ali especificamente, e vem à nossa memória, a questão dizendo que o espírito ele chega a um momento onde ele deixa de ser errante, ou seja, deixa de estar nesse processo de encarnação e desencarnação e de desenvolvimento. E ele passa ou melhor, ele desenvolve-se e alcança o estado de puro espírito, ou seja, que este é o seu estado definitivo, ou seja, ele não tem mais nada o que adquirir. Então, a gente vai se despojando do mal e vai desenvolvendo uma qualidade do bem. Porque isso que vai nos aproximar desse estado de pureza em algum momento da nossa evolução. No item 27 está aqui: o número de existências corporais é indeterminado e depende da vontade do espírito no trabalho ativo do aperfeiçoamento moral. Há quem pergunte assim, quantas existências a gente vai precisar para alcançar a pureza? Então, é indeterminado. Sempre vai ter alguém que vai precisar de mais do que outros. Depende de como a gente se envolve na vida. Daí o aconselhamento deles para que a gente não perca os passos. Sempre alcance um degrau a mais, né, na nossa evolução. No item 28, diz aqui: no intervalo das existências corporais, o espírito fica errante e vive a vida espiritual. A erraticidade não tem duração determinada. E tem uma notinha aqui do Herculano Pires. Os espíritos errantes, diz Herculano, são os que ainda não se fixaram no plano espiritual, estando sujeitos à reencarnação. A expressão errantes não quer dizer que eles estejam perdidos no espaço, mas tão somente que continuam a errar entre a terra e o espaço, entre a vida material e a vida espiritual, como a alma viajora da filosofia de Plotino. Ele faz uma referência aí, né, aos gregos, aos filósofos gregos. Então, esse estado errante é exatamente isso. O espírito não está determinado no único lugar. Ele vai para lá e vem para cá. Então, quando o espírito não está num corpo físico, ou seja, encarnado, ele é errante, está no plano espiritual. Mas ele não pode permanecer lá de forma definitiva ainda. Então ele volta para a vida material e fica sucessivamente até desenvolver o necessário. E aqui o item 29, para a gente fechar esse momento. Os espíritos que adquiriram o progresso compatível com o mundo em que estiveram, deixam-no para se encarnarem em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim vão fazendo a sua excursão até chegarem ao ponto de não mais precisarem de um corpo material, vivendo exclusivamente a vida espiritual, em que progridem ainda noutro sentido e por outros meios. Aqui, de cara, a gente vê que a gente não vai alcançar o estado de pureza aqui no planeta Terra. Como falei no início, existem os mundos de provas e expiações, primitivos, provas e expiações, regeneradores, mundos felizes e assim por diante. Então, quando a gente passar por toda essa escala de mundos
e passar a viver da vida exclusivamente espiritual. Vamos continuar o processo evolutivo, só que a gente não faz ideia de como seja isso. Então a gente leva realmente bastante tempo até chegarmos a um estado de pureza espiritual. Por isso que não dá para determinar o número de encarnações que nós necessitamos para alcançarmos esse estado, né? Que eu costumo dizer que é o estado de identificação com o nosso próprio Criador. Então a gente vai experienciar o máximo aqui na Terra e o máximo em todos os outros mundos que serão necessários para nós. Em outro momento a gente pode voltar aqui, talvez no próximo programa, e iniciar desse ponto para continuarmos aqui os nossos estudos. E aqui nós ficamos, querido amigo ouvinte, eu, Henrique Parente, com muita alegria, e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuação ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui terminando o capítulo 23, Estranha Moral, naquela parte que tem por título Não vim trazer a paz, mas a divisão, onde Kardec analisa essas palavras de Jesus, e no programa anterior nós já começamos a explicação dele mostrando que Jesus estava se referindo às suas ideias, à sua doutrina, e não a si próprio. Ele não veio trazer divisão nem tacar fogo na terra, mas as suas ideias sim. E Kardec explicou muito bem do item 11 ao 14 de que se trata, que toda ideia nova, quando é forte, tem base, é verdadeira, causa confusão naqueles que querem continuar agarrados às ideias antigas. E às vezes dentro de uma própria família, pessoas ficam com o pensamento antigo e outros aceitam o novo. E há sempre conflito. E isso já dura praticamente 20 séculos. Começa primeiro lutando contra o paganismo. O cristianismo triunfou. Depois o próprio cristianismo começou a adotar certas medidas que não são exatamente aquilo que Jesus pregou. Precisou vir a ciência, trazer explicações sobre as coisas, e aí os cristãos se incomodaram. Então veio finalmente no século XIX o Espiritismo para unir aquilo que a ciência demonstrou a partir do século XVI a respeito do funcionamento das coisas, da matéria, de composição da matéria, para poder trazer a realidade espiritual, e que sofre hoje também muita oposição e às vezes em alguns casos até guerras dentro de famílias, pessoas e tal. Então nós passamos por coisas semelhantes. Kardec diz aqui então no item 15: infelizmente os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre. Então ele vai falar do que houve com o cristianismo. Depois que ele triunfou a partir do imperador Constantino, que adotou oficialmente a religião cristã como religião do Império Romano, os cristãos parece que se empolgaram um pouco e começaram a interpretar de uma forma um pouco estranha as palavras do mestre, criando aí várias divisões. Então diz aqui: infelizmente os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas na maior parte das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí surgirem numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade e não tendo bastado 18 séculos na época de Kardec, hoje já são quase 21, né?
para pô-las de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como pedra angular do seu edifício, como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizaram-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. É exatamente o que aconteceu, como eu estava dizendo no outro programa, do começo lá, na luta contra os romanos, os cristãos venceram, mas foram deturpando, inclusive com essa história da Terra ser o centro do universo, e tudo girar em torno da Terra. A partir do século XVI é que isso começou a ser derrubado, mas sofreram aqueles que defendiam essa ideia, como Copérnico, como Giordano Bruno, como o próprio Galileu. Sofreram, porque os cristãos não queriam aceitar isso como verdade. E foram muitos para a fogueira, foram aniquilados, queimados, torturados. O próprio Allan Kardec, numa encarnação anterior, como John Hus, foi morto na fogueira, por aceitar ideias novas. Os cristãos vencedores do paganismo, aqueles que venceram o paganismo na época dos romanos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e barbárie. Olha, o que os cristãos fizeram aqui na América com os nativos, tentaram fazer no Oriente, na China, no Japão, na Coreia, no Vietnã, todo o Sudeste Asiático, tentaram fazer na África. Não foi fácil, amigos, não foi fácil. Isso em nome do Cristo. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Diz ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem em vós? Não, o que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Disse-lhes também: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que interpretam falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é desse mundo. Exatamente aqueles que antes praticavam a religião pagã e não estavam nem aí moralmente falando, estavam só buscando seus interesses pessoais, continuaram reencarnando num mundo em que predominava, por imposição do imperador Constantino, a religião cristã. Mas eles não mudaram seus gostos, seus hábitos, suas maneiras de agir, violenta, egoística. Então, mesmo sendo cristãos, passaram a agir como agiam antes, quando eram pagãos, aniquilando aqueles que eles julgassem seus inimigos, dentro dos próprios cristianismos. Era uma seita contra a outra. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. É claro que não passa no toque de mágica que, de repente, todos aqueles que agiam daquela forma pagã passassem: adotei agora o cristianismo e virei um santo, virei um cordeirinho. Não existe isso, gente. Séculos para a nossa transformação. Nós hoje estamos ainda em transformação. Muitas coisas que, que nós fazíamos antigamente não somos capazes de fazer, mas muitas ainda fazemos. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíam sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se diz: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Ou seja, o cristianismo, a doutrina de Jesus, não está em questão. Ela continuou sempre pura.
sempre foram questionados os cristãos, ou seja, nós, até hoje. Somos nós, cristãos, que devemos ser questionados pela nossa atitude, porque ou não entendemos o que o Cristo pregou, ou se entendemos, não praticamos de acordo. Então o problema continua sendo nosso, nós homens, não da doutrina do Cristo. Quando Jesus disse, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para livrá-los dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade será triunfante. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação, até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Isso que Jesus gostaria de dizer para nós. Kardec foi inspirado trazendo isso, essas palavras. É exatamente isso que começou a acontecer no século XIX para cá, com as vindas do Espiritismo. É claro que vai demorar alguns séculos para que as pessoas compreendam isso. E haverá muita luta, muita confusão, que nós já estamos vendo aí acontecendo pelo mundo. As pessoas pensam que a transformação pela qual passará o planeta, como está previsto, que haverá cataclismas, coisas terríveis, revoluções. As pessoas pensam que é só coisa do planeta, é vulcão, terremoto, acidentes gravíssimos. Não é isso, eu penso que não é isso que se referiu aos profetas. Os cataclismas que acontecem agora e vão continuar acontecendo são em relação à nossa moral, ao nosso pensamento. Está havendo aí um abalo na moral da sociedade hoje em dia. Não só na moral cristã, mas na moral da sociedade. As pessoas estão com pensamentos, vocês sabem disso, os mais estapafúrdios, defendem teses terríveis, como com uma maior naturalidade. Quem acompanha o noticiário que vem da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá para cá, vê isso claramente. E no Brasil está acontecendo, como em outros países da América Latina, estão acontecendo. A igreja está sendo perseguida, a igreja séria está sendo perseguida, as igrejas sérias, não só os católicos, mas nossos irmãos evangélicos, são perseguidos, porque incomodam com o seu modo, com a sua pregação, com o seu comportamento. Essas pessoas que estão querendo destruir o mundo. Então esse conflito, essa revolução, esse cataclismo já está acontecendo. Essa é a fase inicial da transformação planetária. Essas pessoas vão ter que dizer que vieram. Se vão se incomodar com a nova ordem, que vai ser a ordem da caridade, do amor ao próximo, cristã, eles vão ter que pedir para sair. Que vão permanecer aqui os bons católicos, os bons evangélicos e os bons espíritos, bem como os bons das outras religiões,
que não são exatamente cristãs, mas também vão passar pela mesma situação. Vai acontecer isso. E nós estamos vendo isso aí. Não devemos ficar muito preocupados, não, fazer a nossa parte, que é nos manter dentro dos preceitos do Cristo, praticar a caridade, o amor ao próximo, a compreensão, a paz, fazer a nossa parte. E não bater palma para quem está querendo tumultuar o mundo com as suas ideias estapafúrdias. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele defronta o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem que combater, mas o tempo das lutas, das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terá que sofrer. E o fim de todas se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Nós espíritos temos que ver isso e continuar na nossa marcha. Fora da caridade não há salvação. Não vamos pactuar com quem prega coisas que são contra os nossos ensinamentos trazidos pelo Cristo. E nos explicado muito bem por Allan Kardec e pelos espíritos que trouxeram a codificação para nós. Nós temos que ficar espertos, prestar atenção. Estamos vendo o que está acontecendo aí. Se alguém vem com ideias que são contrárias totalmente àquilo que o Cristo pregou, que Kardec trouxe para nós, nos explicou aqui, nós como espíritos não podemos aplaudir, bater palma para isso. Temos que dizer, não dá. Mas ele por outro lado ele tem outras propostas boas para a sociedade. Amigo, todo mundo tem proposta boa, mas não pode, o que não pode é ter proposta ruim. Proposta boa, acho que todo mundo tem. Não existe um que não tenha proposta boa. Nós temos que separar aqueles que têm as propostas ruins, aqueles que querem tumultuar a sociedade, os falsos cristos, os falsos profetas. Então é isso, nós estamos numa posição privilegiada. Vamos continuar fazendo a nossa parte, que é o que nos cabe. Não vamos pactuar com essas coisas. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrar na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não deles Jesus, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Exatamente, Jesus nos trouxe o remédio. Nós estamos com a doença do egoísmo, da cupidez, da violência, né? Do hedonismo. Nós estamos com tudo isso. Precisamos de um remédio. O Cristo trouxe o remédio aqui. O Sermão da Montanha está aí para nós. Esse é o remédio. E incomoda para nós quando tomamos esse remédio. Cada um de nós, quando tem que praticar o que está no Sermão da Montanha, como está na lei maior do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, quando nós temos que praticar, que é o remédio para nos curar, nós nos incomodamos, sentimos algo estranho, mas temos que resistir a isso e nos manter firmes. Não, esse remédio vai me fazer bem, não posso me deixar levar, desistir, não vou brigar com quem está me trazendo a solução, porque como eu estou vendo não está bom. Pode estar bom porque acham que está bom aqueles que estão em outra. Não é o nosso caso. Nós queremos paz, tranquilidade, então temos que seguir aqui o remédio que o Cristo está nos dando, que é a prática da caridade e do amor ao próximo. Como dizia lá o Buda, humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Nós temos que seguir nessa batida, que aí sim
toda essa proposta do Cristo para nós não será estranha. Tudo que está nesse capítulo aqui para nós não vai causar mais estranheza alguma. Quando nós lermos isso aqui, que Jesus dizendo, não vim trazer a paz, mas a divisão, nós vamos entender essa divisão, porque nós estamos passando por essa divisão. Então estamos entendendo o que ele quis dizer. Nós que defendemos a sua doutrina, que prestamos testemunho dos seus ensinamentos, sofremos represálias, no mínimo uma cara feia. Se não há violência física, como era no passado, no mínimo uma cara feia. Então temos que deixar para lá, passar batido e nos manter dentro dos preceitos propostos aqui pela doutrina. E aí sim, nós vamos no final ver quem está com a razão, o Cristo ou o anticristo. Vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.